Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estou sem o microfone. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Tá bom. E boa noite também para todos que nos acompanham pelas redes sociais. Temos então, nesta noite, mais uma possibilidade de crescimento, de estudo, que nos traz a compreensão de perceber a vida sob um novo rumo, graças a Deus, Para iniciar o nosso trabalho de hoje, nós vamos fazer a prece inicial para podermos acalmar o nosso coração e fazer essa conexão com a espiritualidade maior. Então vamos lá. Sentem confortavelmente, respirem, fechando os nossos olhos. Neste momento, vamos nos harmonizando com este ambiente que foi preparado para nos receber com as energias mais puras, de luzes curativas, pelos nossos irmãos da espiritualidade maior. Pedimos ao Pai que abençoe este nosso encontro, esta casa que nos acolhe, que possamos compreender que o estudo do Evangelho nos mantém no caminho do bom ânimo e do equilíbrio. Permita, Senhor, que a equipe socorrista que aqui atua possa transmitir a todos os irmãos que têm o nome nas caixinhas de vibração e de tratamento à distância, que recebam a energia de cura, de alívio, para suas dores e aflições. Pedimos também que continue a proteger seus filhos, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, durante este período de tanta dificuldade, que possamos unir os nossos corações em oração e ação, a favor deles, para que encontrem forças e que possam reconstruir suas vidas, confiando em Ti, Pai, para prover o necessário. Permaneça, Senhor, sempre ao nosso lado. Perdoa os nossos erros, multiplica nossas forças, para que possamos reconhecer o caminho certo, avançando a nossa evolução, como espíritos eternos que somos. Graças a Deus. Temos então hoje uma reflexão que Emmanuel traz no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico. Eu encontrei um texto, ele é bem pequeno, mas ele é muito rico em informações. Como me tocou, achei que ia tocar em todos vocês também. O título do texto é Tristeza. Começa com uma frase de Paulo. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Está em Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas referentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro, adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir, sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raro
Raros os homens que se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no futuro. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, vem valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Então, como diz o Paulo aqui nesse texto, né, a gente reflete e faz a pergunta: qual seria a nossa tristeza? A nossa, de cada um de nós? Segundo a tristeza de Deus? Ou segundo a tristeza da terra, né, do mundo? E aí a gente precisa estar atentos, né, às nossas queixas, ainda tão descabidas às vezes, né? E as nossas reclamações, que se tornam até viciosas. E aí, o que é esse tédio? Essa tristeza, essa angústia, essa melancolia, essa depressão. Quando nós nos ligamos à tristeza do mundo, acabamos sentindo tudo isso, né? E essa tristeza do mundo, elas nos impossibilita, elas nos prende a mente a não se ligar no tanto que podemos fazer no trabalho do bem. Ela nos prende, ela nos aprisiona na reclamação, né, e na lamentação, nesse vício de sofrimento, de tristeza. Essa é a tristeza do mundo. E aí a gente pensa, né? Bendita é a tristeza segundo Deus. Por quê? Porque é aquele momento que a gente se olha, se analisa, se autoavalia e repara o quanto ainda estamos longe de conquistas. Não falo aqui de conquistas materiais, não. São de conquistas morais. E aí nós conseguimos entender que a lei segue o Espírito em sequência, porque nós sabemos que nós não temos uma vida só, que nós temos todas essas possibilidades de reencarnações justamente para nos ajustar nessa evolução moral, né? Quando nós temos essa consciência, nós sabemos que a natureza não dá saltos, é um passo de cada vez. E aí seguimos, de mão dadas com Deus, na confiança e na fé. É isso que nos faz pensar e sair daquela situação da tristeza do mundo, né? Muitas vezes nós caímos sim na tristeza do mundo. São aqueles momentos que nós estamos num processo de enfermidade. E se temos essa tendência, temos que vencer. Nós temos que vencer, pois nós fomos feitos para amarmos, crescermos e evoluirmos. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E nós sabemos disso. E aí, como diz a leitura, né? Quem avança por este caminho redentor, consegue sim reajustar-se e consegue equilibrar-se. E quando nós caminhamos com Deus, nós temos essa compreensão refletida, inúmeras vezes, entendida, sentida, sensibilizada. E aí nós entramos num processo de conscientização e de saber o que é que temos que fazer quando nós estamos prostrados nessa tristeza da depressão. E quando caminhamos com Deus, o que fazemos? Descruzamos os braços, enxugamos as lágrimas, né? E vamos caminhando, porque graças a Deus nós já sabemos e já reconhecemos esse direito que nós temos de participar com Jesus. E com essa espiritualidade amiga que sempre caminha ao nosso redor, que são os nossos mentores, nossos anjos da guarda, né?
os espíritos amigos que nós atraímos pelos nossos bons pensamentos, e nós sabemos que nós temos esse direito de caminhar com tudo que é belo, com tudo que é alegre e com tudo que nos faz bem. Esse propósito nós já temos, senão não estaríamos aqui, né? Então sabemos que o nosso esforço de caminhar com Jesus é que vai nos libertar da tristeza do mundo, graças a Deus, né? Então o recado que eu tinha para hoje era esse. Eu desejo a todos uma noite tranquila, um bom tratamento, e agora vamos ficar com a nossa irmã Gilciene, que vai fazer a palestra. E um recado importantíssimo, durante a palestra da Gil, por favor, gente, desliguem o celular ou deixem no modo avião, ou então no como chama? No vibra, para não atrapalhar, porque desvia o pensamento de quem está assistindo e até do palestrante. Dá uma, tá? Muito obrigada a todos. Viu? Boa noite a todos. Boa noite. Ai, boa noite animado, gostei. Às vezes o boa noite é aquele boa noite bem xoxo. E hoje não, hoje o pessoal está aqui, acho que de coração, tá de corpo e alma, né? Já ouviram as minhas palavras, já ouviram a da Neuza. E toda vez que nós viemos aqui, vocês, eu, né, o marido, é sempre buscando, sempre uma lição, um aprendizado para que a nossa vida possa melhorar um pouquinho, né? Aqui a gente não pratica caridade, aqui a gente vem buscar um ensinamento para na nossa vida lá fora a gente praticar as coisas boas. E hoje o tema escolhido foi sobre a cólera, do livro, né, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para eu falar primeiro sobre, antes de falar da cólera, eu quero falar algumas coisas que precedem esse capítulo 9 lá do Evangelho. E fala assim, vamos falar um pouquinho primeiro dos bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, né? Buscar dentro de nós essa essência de ser aventurados, bem-aventurados, pacíficos e brandos, né? Porque serão chamados, né, filhos de Deus, porque possuirão o reino da terra, porque possuirão a paz. E foi dito, né? Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação. Eu, porém, vos digo que quem quer que queira que se colocar em cólera contra seu irmão merecerá, né, ser condenado. Aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e aquele que disser, és louco, merecerá condenado ao inferno. Por essas máximas, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude e da afabilidade e da paciência uma lei. Uma lei. Condena a violência, a cólera e até toda a expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Porque eu vou falar lá na frente sobre a cólera. Mas por que não falar dessa mansidão, dessa brandura, dessa moderação, dessa gentileza que precisamos praticar uns com os outros, né? Raca, entre os homens hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve se presidir, né, entre as relações entre os homens e manter eles a concórdia e a união. Nós estamos aqui tentando praticar a lei do amor
e da caridade. E para que isso aconteça, precisamos eliminar ou diminuir palavras ofensivas contra os nossos irmãos. Irmãos de sangue, dentro da família, no ambiente de trabalho, entre as pessoas que a gente conhece, para que essas situações sejam amenizadas. A violência está muito forte aí fora. Nós percebemos que o homem ele evoluiu muito mesmo em tecnologia, né? Nós temos aí pessoas que estão realmente nas alturas em relação à tecnologia, através da internet, que nos possibilita buscar muito mais conhecimento do que numa simples biblioteca onde você pegava um livro. Então o conhecimento está aí para todos. Então tem muitas pessoas que detêm muito conhecimento. A tecnologia está lá em alta. E as relações humanas, como estão? Estão um caos. Estão um caos. Ninguém quer ouvir ninguém tem paciência com ninguém. E dentro dos ambientes empresariais, né, dentro do trabalho, o que a gente mais vê, o que eu ouço, o que os meus clientes trazem em consultório, é a falta de respeito, a falta de empatia, pessoas que chegam com síndrome do pânico, com depressão, com taque cardíaco. Por quê? Porque a chefia não consegue fazer empatia, a chefia não tem flexibilidade, e eu vejo pessoas doentes, adoecendo. E assim, a pessoa não estava doente, mas o ambiente que ela frequenta e que ela precisa estar para ganhar o dinheirinho dela, o ganha-pão, está doente, está tóxico, e a pessoa vai adoecendo e ela nem percebe que ela está adoecendo. E de repente chega um estágio que a pessoa acha que é normal. Todo aquele assédio moral, tudo aquilo que ela está passando, ela acha que é normal. Não é normal, gente. Não é normal. Então, eu vim falar um pouquinho dessa brandura que nós precisamos ter uns com os outros, né? Dentro de casa, né? Em todos os lugares que a gente puder estar, e levar uma palavra, um olhar, para que a gente possa receber isso de volta. Não significa que nós vamos receber, não significa que vamos receber, mas que sejamos os primeiros a tomar a iniciativa, a dar o primeiro passo para que isso aconteça, né? Então, é um golpe certeiro na benevolência recíproca e na fraternidade, depois da humildade para com Deus. A caridade para com o próximo é lei primeira de todo cristão, né? E para que eu seja uma pessoa caridosa, eu preciso ser uma pessoa bondosa. Eu preciso me livrar, né, de situações que me façam me tornar uma pessoa, não vou falar bicho, porque se eu comparar o ser humano a um animal, de repente eu vou estar ofendendo o animal, né? Porque eu vou estar ofendendo o cachorro, o gatinho que a gente tem em casa, porque o animal não é assim. E o ser humano, ele consegue em alguns momentos se tornar uma coisa muito desprezível, muito feia, muito ruim, muito mal. Então, antes de falar da cólera, por que não a gente praticar também a afabilidade e essa doçura? Através do quê? Não só das palavras, mas que eu possa praticar, porque tem muitas pessoas que verbalizam coisas boas, né? Da boca dela sai mel, mas do coração sai fel. Em que momento que vai sair o fel do coração dessa pessoa? No momento em que você for oposta à sua opinião. Na hora que você contrariar essa pessoa, aí o fel vem. Porque do nosso coração vai sempre sair aquilo que tem dentro dele. A nossa boca verbaliza, a gente pode manipular, né? Às vezes aqui, vamos falar, os espíritas, os espiritualistas, né? Estão numa casa onde recepcionam, está todo mundo bem, são doces, são afáveis, né?
acolhem, tá tudo bem, porque ninguém pisou no calo dele. Agora, se vier alguém de desferir uma palavra injusta, uma calúnia, ou alguma coisa que você vai mexer com o ego daquela pessoa, você vai desconhecer a criatura. E não é só, estou falando nós espíritas, espiritualistas, mas de todo ser humano é assim. Nós temos um lado muito ruim dentro de nós que nós precisamos, não vou falar controlar, mas vigiar seria a palavra certa. Vigiar esse lado ruim, mal que temos dentro de nós. Então, o mundo está cheio dessas criaturas, né, que tem nos lábios o sorriso, no coração o veneno, que são brandas, mas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade. A essa classe também pertencem esses homens, né, de exterior benigno, mas que dentro de casa são verdadeiros tiranos. Vocês conhecem algum tirano que do lado de fora, eu conheço alguns, né? Onde a pessoa tem o dom da palavra, onde a pessoa é amável com todo mundo, mas não conseguiu criar elos de amor dentro de casa, né? Às vezes a gente vê pastor, a gente vê pessoas líderes mesmo espirituais, aonde estão em situação de liderança, nós estamos passando por momentos e de repente dentro de casa, que é para ser amável, que é para ter doçura com os filhos, a paciência necessária que nós estamos aprendendo, né, a desenvolver, porque a paciência não vem pronta, a paciência ela é construída e demanda muito trabalho. Aí, gente, essas pessoas, elas não se atrevem a usar dessa autoridade para estranhos. Por que será? Essa pessoa, ela consegue ser tirana, ela consegue usar dentro de casa a cólera, mas fora de casa com os estranhos, elas não fazem. Por que será? Porque as pessoas, os estranhos, não vão permitir e vão colocar ela no devido lugar dela. E o estranho vai fazer, sim, vai enfrentar e vai falar: o que você está fazendo? O que você está falando? Não permito, me respeite. E porque dentro de casa a gente não pode fazer isso? Né? E essa pessoa, ela sabe muito bem, dentro de casa eu posso fazer o que eu quiser, porque lá eu domino, lá eu mando, lá são as minhas leis. Mas do lado de fora, da porta para fora, não. As leis do mundo e das pessoas aonde vão se questionar toda essa tirania que ela pratica. Então, nós que estamos tentando melhorar como espíritas, espiritualistas, nós vamos treinar e vamos desenvolver essa paciência que não é fácil, dói praticar paciência, dói, porque muitas vezes parece que a ira e a cólera vem para você falar, você vem aquele teu lado ruim e você fala: agora eu vou virar um bicho. Aí é nesse momento que a gente vigia, respira fundo e fala: Senhor, eu preciso desenvolver em mim a paciência. Eu preciso desenvolver em mim essa caridade que é ensinada pelo Cristo, através, né? Esse Cristo que foi enviado através de Deus, aonde eu vou falar: eu vou ter calma e eu vou ter paciência. Dar esmola para os pobres é uma das caridades mais fáceis, porque existe uma caridade, uma mais penosa, consequentemente muito mais mérito existe nela, que é a de perdoarmos aos que Deus colocou na nossa vida, no nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer. Olha só, gente, a gente perdoar essas pessoas que foi colocada, elas foram colocadas por Deus
foi por aquele lá não, foi por Deus, né? Para elas serem instrumentos do nosso sofrer. E para nos porem à prova a paciência. Então, todas as pessoas que estão na nossa vida, aquelas mais difíceis, elas foram colocadas por Deus para que nós pudéssemos lapidar o nosso espírito, para que possamos modelar essa pedra bruta que somos todos nós, porque quando nasce uma criança a gente fala assim, é um espírito bruto, né? Que está vindo ali para a gente lapidar as criancinhas, mas todos nós ainda somos pedras brutas, ainda estamos sendo lapidados e Deus vai colocar de tempos em tempos pessoas, né? Bem difíceis, que vão nos colocar em situação de sofrer, para ver se a gente tem paciência, para ver se a gente não entra na cólera, para ver se a gente suporta, para ver se a gente tem fé. Porque se a nossa vida fosse só com pessoas boas, né? Se a nossa vida fosse só com pessoas que nos compreendessem, que fizessem a empatia com a gente, que mérito teria essa vida tão cheia de gozos, de felicidade? Nosso planeta Terra não é um planeta de gozos, felicidade, porque não somos espíritos puros, não somos. Então, vamos ter, cada um de nós tem, com certeza, alguém que te faz sofrer. Ah, se tem. Gilciene, se fosse só uma pessoa, eu ainda estaria feliz. Não é verdade? Gilciene, você não sabe, é chefe, é filha, é marido, é irmão, é mãe, é pai. Pois é, você está rodeado de pessoas que te põem em sofrimento. Para que será, né? Que você passa por toda essa prova, por toda essa expiação, para você ficar forte, para você se fortalecer na fé, para você seguir em frente. Alguns sucumbem, fica louco, aí xinga todo mundo, aí entra na cólera, na raiva, na revolta, se revolta contra Deus, se revolta contra o mundo, e tudo tá ruim, o reclamar. Vocês conhecem alguém que reclama muito, todo dia, todo instante? Vocês não conhecem ninguém, né, que reclama todo dia, todo instante, você fala, Senhor. Às vezes você encontra aquela pessoa, isso quando você está feliz que a pessoa não mora com você, né? Aí você fala, você está bem? Aí a pessoa começa a reclamar, né? E aí você nem pergunta assim como você está, você só fala, bom dia, eu estou tentando dar o meu melhor hoje, o sol está lindo lá fora, para que a gente não passe por essa situação. Então, esse treino, ele é diário, né? Essa afabilidade, essa doçura, essa brandura do coração. Ainda vai chegar um tempo onde esses mansos de coração, porque tem pessoas boas, tem pessoas mansas de coração, né? E tem os brutos também. E a gente percebe que os brutos, essas pessoas, né, coléricas, de uma certa forma, elas dominam, elas impõem. Mas tem as pessoas brandas, e vai chegar um momento aqui na Terra, eu acredito, em que vai ter um certo equilíbrio, né? Um certo equilíbrio, que esses espíritos, eles vão buscar o conhecimento para aprender, vão depurar toda essa raiva, toda essa ira, aonde o orgulho predomina, o ego predomina, o medo de não ser melhor que o outro, né? Porque quando você entra em cólera, é uma coisa assim, eu não quero que as pessoas sejam superior a mim em nada. Eu preciso ser o melhor. E o ser humano, nós temos isso dentro da gente. A gente tem que dominar, aliás, a gente tem que vigiar para que esse lado ruim não prevaleça a todo instante e machuque as pessoas que amamos.
Porque geralmente nós vamos ferir, machucar o coração das pessoas que a gente ama. Depois que falou. Aí você pede desculpa. Isso que tem algumas pessoas que pedem desculpa. E aquelas que não pedem? Faz de conta que nada aconteceu, né? Aí dá 5, 10 minutos como se nada tivesse acontecido. Tá tudo bem. E não tá, né? E não tá. Aí a gente vai e agradece a Deus através das orações. Esse orar a Deus, se conectar com as esferas de luz, com os espíritos amigos, para pedir que essa paciência possa ser colocada gotinhas diárias em nosso ser, em nossa vida. Para que eu possa aprender, Senhor, a ter essa paciência, a desenvolver isso que nenhum de nós, quando nasceu, dominou, tinha esse domínio sobre, né, esse sentimento. A cólera, o orgulhoso nos induz a julgar-nos mais do que somos, né? Então, assim, o orgulho, ele faz a gente se sentir mais do que todas as outras pessoas. A gente levanta o rosto e a gente se endeusa e a gente acredita, talvez inconscientemente, porque não é possível que tantas pessoas, às vezes, tenham esse orgulho tão forte dentro dela, né? Ninguém pode ser melhor que ela. Esse orgulho, ele não suporta a comparação. E o que a gente precisa entender que em todo momento na nossa vida, ou em alguns momentos, é fato que nós precisamos nos curvar a alguma situação. Em algum momento a gente reconhecer que a gente não é melhor que fulano, que em alguma situação nós erramos. Eu errei. Eu não sou tão bom quanto eu pensava que fosse. E aí vem aquela frustração, mas a entender que tem realmente pessoas que podem ser melhor que a gente, né? O chefe entender que às vezes tem um funcionário que dá de 10-0 nele. E que ele não vai suportar isso. E ele vai humilhar aquela pessoa, até a pessoa adquirir uma doença. Né? O que nós vemos hoje, tantas pessoas afastadas aí com síndrome do pânico e depressão, não é fácil. Não é fácil. Então, quando a pessoa ela entra em cólera, o que acontece? É como se uma energia ruim das esferas inferiores entrasse. E se você tivesse, gente, uma filmadora, um celular, eu não sei se alguém aqui já filmou alguém em cólera, onde a pessoa ela está realmente possuída pelo mal. E depois isso passa. Aí ela volta ao normal. Né? Ela levou o sangue para o cérebro, não tinha mais circulação, oxigênio, e ela deixou a fera tomar conta dela. E ela falou, e às vezes até através da violência, né? Bater, dar murro, sacudir uma pessoa. Então a pessoa entrou naquele estágio de cólera. Depois passa. É uma coisa que dura alguns minutos e depois a pessoa volta a si. Se ela visse como ela se transforma, o que ela faz, talvez ela pensasse 1000 vezes quando ela entrasse nesse processo. E a gente consegue perceber o momento que a gente vai entrar na raiva, vai entrar nesse processo onde o nosso orgulho vai, né? Eu sou o dono da verdade, ponto. Eu tenho a verdade absoluta e ponto. Né? E eu não quero que ninguém me contradiza. Eu não quero que ninguém fale o contrário do que eu estou dizendo. E aí, assim, se a pessoa fica, se ela tiver um pouquinho de coração, será que não vai bater um remorso? Fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Não vai, sabe, dar aquele sentimento, o que eu fiz?
se ela tiver um pouquinho, né, falar assim, não, aqui dentro desse peito aqui tem um coração que bate, eu sou um ser humano, né? Vai vir esse arrependimento, vai ter até vergonha do que fez. Agora, as pessoas que estão em volta e que assistiram esse momento infeliz, como que elas veem essa situação? Como que elas veem? E às vezes são pessoas que têm estima por você, consideração, te respeita, cai por terra, cai por terra. Vou dar um exemplo meu, porque eu sou ser humano também, eu erro, né? Nós temos um grupo aqui embaixo, de apometria às segundas-feiras, e foi um dia que eu não estava bem. Eu até tomei floral, eu pratiquei o meu orar e vigiar, por isso que eu estou falando, não é fácil, não é fácil. Eu falei, não estou bem, mas eu preciso ir, eu tenho um compromisso, uma obrigação espiritual, que eu quero estar lá. Fui. E uma colega chegou atrasada. E assim, eu sou chata com horários. Horários foram feitos para ser cumpridas. Eu tenho isso, uma base espírita onde disciplina, 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 disciplina. Então, é isso. Eu realmente tenho essa dificuldade de me relacionar com pessoas que não cumprem horário. Eu tenho essa dificuldade. E essa pessoa, mais uma vez, chegou atrasada, correndo, esbaforida. E na frente de todo mundo, gente, ela atrapalhou a minha palestra. E aí, na frente de todo mundo, eu falei, não precisa trabalhar hoje. Eu não devia ter feito isso. Mas eu estava com raiva. Naquele momento, veio uma cólera. E eu não devia ter feito aquilo. Só foi essa palavra que eu falei, não precisa trabalhar hoje, na frente de todo mundo. E continuei a palestra, mas o sangue sobe. E eu falei, não deveria ter feito isso. Conversei com ela foi embora. Conversei com os trabalhadores. Não foi legal o que eu fiz, me desculpa. Fui muito infeliz naquele momento. Eu fui muito infeliz naquele momento. Não é fácil a gente se curvar e se dobrar no momento em que você erra. Eu errei, me perdoa, me desculpa, né? Quando a gente faz isso, a gente se redime não só perante a pessoa, perante Deus, porque a cólera, a vítima maior desse sentimento de raiva e de ira é a gente mesmo, somos nós mesmos. A gente cria um veneno, a gente desenvolve um veneno e a pessoa que toma esse cálice é a gente. Somos nós mesmos que tomamos esse cálice. Não é a pessoa que ficou nervosa, é você que criou toda essa situação, que cria doença. Uma pessoa altamente colérica, ela vai somatizar com o tempo uma úlcera, né? Uma gastrite, às vezes a pessoa fala assim, a minha gastrite é nervosa. Não, filho, sua gastrite não é nervosa, é você que é nervoso. Mas, Gil, eu não tenho solução, porque eu sou assim mesmo, né? Aí você põe a culpa no seu temperamento. Não, porque eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Como não vai mudar, gente? Nós estamos aqui, somos espíritos que estamos buscando a nossa evolução. Nós já fomos lá atrás bárbaros e já evoluímos muito. Nós estamos aqui em processo de evolução. Claro que nós vamos melhorar se a gente pôr foco, força de vontade. Eu posso melhorar, eu posso vigiar nisso. Você pode melhorar, faz parte da evolução do espírito, né? Não colocar que eu sou assim mesmo e já põe a desculpa e não faz a sua reforma íntima, não busca a sua reforma íntima, não busca o seu conhecimento. Vai buscar conhecimento. Tem um livro aqui que eu quero mostrar para vocês, não tem a ver com o espiritismo, mas ele tem muito a ver com ferramentas que eu posso
aprender para eu controlar essa cólera. Comunicação não violenta. Como no momento de embate, que eu estou entrando num embate, aonde eu me sinto uma fera e tem lá outra pessoa que vai me enfrentar ou vai fugir da situação. Busque o conhecimento aonde você vai ter ferramentas de como lidar no momento de ira, no momento de nervosismo, aonde você vai desconectar da outra pessoa. Isso aqui para ambiente dentro da sua empresa, lá na sua vida profissional, dentro da sua casa, aonde você vai falar. Por que a pessoa entra em cólera? Porque ela está com medo. Medo que o outro fique maior que ela, cresça, tenha mais energia, força ou poder. Ou também você entra em cólera porque tem alguma coisa dentro de você que não está sendo atendida. O que você precisa, que você não tem, e por isso você fica nervoso? Por exemplo, às vezes a gente precisa de carinho, ser reconhecido, precisamos de amor, e às vezes a gente não tem essa necessidade atendida. E às vezes a gente se frustra e inconscientemente a gente fica nervoso, fica na ira. Então eu vou descontar em cima. Às vezes tem uma pessoa feliz lá no meu departamento, lá na empresa. Nossa, a pessoa está transbordando felicidade. Por que ela está transbordando felicidade se eu não estou? Então eu vou pegar aquela lá. E às vezes, gente, sabe quem faz isso dentro de casa? Papai e mamãe. Papai e mamãe, às vezes, teve uma vida tão difícil, teve uma vida de perdas, de frustrações. E às vezes você está num momento de felicidade, onde você está namorando, onde você está estudando, onde está dando tudo certo no seu trabalho, e você está transbordando felicidade. E de repente essa pessoa inconscientemente, ela te poda em algumas situações, onde ela te desqualifica, onde ela fala palavras que você não gostaria de ouvir. Para quê? Se eu não sou feliz, você também não vai ser. Mas isso é inconsciente, tá, gente? Porque não é possível que uma mãe, ou um pai, ou um irmão faça uma coisa dessa. Nós temos aí o nosso lado inconsciente, que ele é muito grande. O nosso consciente, ele é muito pequenininho, né? É muito pequenininho. Agora, o nosso lado inconsciente, ele é muito maior, só que a gente não consegue trabalhar tudo isso. Então, a gente vai lidando com questões. Será que essa pessoa, por que ela age dessa forma? Por que ela está assim? Por que às vezes você carrega situações que você não consegue se desvencilhar? Você não consegue se tornar uma pessoa mais calma? Vamos fazer uma meditação, vamos orar, vamos fazer um trabalho voluntário, onde você vai ver, né, fora da caridade não há salvação e não há transformação. Você vai fazer um trabalho voluntário, você vai ver que tem pessoas em situação muito ruim. Pessoas não só carentes do material, mas do emocional e do espiritual. E que você tem muito a dar. Isso vai te fortalecer. Isso vai te acalmar. Então, o que eu peço para vocês? Reflitam. Pense 10.000 vezes antes de gritar com uma pessoa. Pense 10.000 vezes antes de falar uma palavra que você vai ferir o coração, aonde você vai ofender, aonde você vai se tornar uma fera, um espírito pouco evoluído, aonde você vai criar dentro de você adrenalina que vai corroer aí aos poucos todo o seu emocional, todo o seu equilíbrio, né? Físico e mental. Pensa 1000 vezes, reflete, né? Tenha calma, dê um passo atrás, tome um copo de água, sai de perto, respira, né? Às vezes o silêncio também se faz necessário, né? Para que eu vou falar coisas que eu não estou. Fica em silêncio, depois no momento mais adequado vai e conversa,
por isso nós somos diferentes dos animais. Né? Os animais, eles atacam, ou eles fogem, ou eles paralisam. Mas nós ainda temos um diferencial, somos animais racionais. Nós conversamos através da conversa para desfazer conflitos, para fazer acertos. E a gente não está usando, né, a palavra, não estamos usando o verbo, a comunicação, né, a comunicação para a gente se conectar com as pessoas que a gente gosta, dentro de casa, no ambiente de trabalho, às vezes para fechar negócios, arrumar um novo emprego, uma nova companhia. É basicamente isso que eu queria falar para vocês. Quero, né, falar. Espero que vocês reflitam e que essa coisa ruim que está aí dentro e que às vezes virou hábito, que isso possa ser extinguido, extirpado, transmutado de dentro do seu coração, para que você, né, não adoeça tanto, para que as dores musculares, as articulações possam dar mais uma acalmada, ok? Muito bem. Vamos fazer a nossa oração? Eu agradeço a todos que estão em casa, né, nos ouvindo, as pessoas que estão aqui, fechando os olhos e abrindo o nosso coração, nosso terceiro olho, nos trazendo aí a visão espiritual, sentindo a presença dos guardiões dessa casa, irmãos Julussim e Fabiano, a toda essa falange de irmãos de luz que estão aqui, espalmando as mãos sobre cada um, trazendo um passe magnético que está energizando, limpando todo o seu ser. Aqueles que estão em casa estão recebendo esse passe, essa energização, acalmando o coração, acalmando a mente e o corpo. Senhor amado, nós temos muito a agradecer, pouco a reclamar. Nos ajuda, Pai, nesse processo tão doloroso que é buscar a nossa evolução espiritual. Extirpa do nosso coração a cólera, nos traz a mansuetude, a brandura, a afabilidade para cada um de nós, para que possamos ser pessoas um pouco mais felizes na fé, no amor e na justiça. Gratidão, Pai, que o Teu amor possa nos envolver durante toda esta encarnação. Que assim seja e assim será. Gratidão, gratidão. Recados. Essa casa aqui, irmãos Julussim e Fabiano, na parte inferior aqui da casa, onde era o centro espírita, tem um trabalho que nós desenvolvemos já há uns 17 anos. Trabalhamos com apometria, é um tratamento espiritual. E se vocês quiserem passar, é só pegar o meu telefone depois lá na recepção para agendar. Nós temos vaga só para final de julho, mas é um tratamento espiritual profundo. Da mesma forma que eu faço palestra lá embaixo e indico a casa aqui em cima, porque o tratamento apométrico, a pessoa tem retorno depois de 2 meses. Aqui é toda semana, né? Eu recomendo esse alimento espiritual, que é vir todas as semanas receber essa informação, receber a palestra, um pouquinho de conhecimento, passe. Então, a casa tem esse trabalho, então tem as terapias aos sábados também, que nós desenvolvemos, é um trabalho terapêutico muito bacana, de 15 em 15 dias, onde tem reiki, tem acupuntura, tem a quick message, tem uns martelos lá, se alguém quiser levar umas marteladas lá, tem o Eduardo, que dá umas marteladas boas, né? Vanilde? Tem, e o que mais? Nós iniciamos agora, foi em abril, um
curso de apometria, que é o José, meu esposo, que está dando aula. Já teve 3 aulas, mas vai iniciar mesmo a matéria amanhã. Eu sei que tem muita gente que está fazendo curso aqui em cima, né? Quem está fazendo curso aqui em cima? Deixa eu ver. Ah, bacana. O básico do Espiritismo vocês vão ter toda, mas quem já fez de repente já o básico, o mediúnico e quiser entrar aí no curso, ainda dá tempo. Curso de apometria, que são 6 meses. Depois, se quiser informação também, eu posso estar passando, ok? Gratidão. Recados dados.